Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora, às 7h mais 1 minuto, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Notícias para o Planalto Norte Catarinense e Sul do Paraná a partir desse momento. Os destaques desta edição. Começou ontem uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O secretário de Saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro, fala da importância desta campanha e o porquê o sarampo surgiu depois de tanto tempo aqui em nossa nação. Temos detalhes também para a União da Vitória, as ideias, então, entre a Tema e o Executivo de União da Vitória para o turismo local e também regional. Temos detalhes ainda para as cidades de General Carneiro, prefeito Luiz Otávio, falando sobre a situação econômica difícil que o Brasil ainda atravessa. Bituruna, o vice-prefeito Rodrigo Marcante, falando dos 2 grandes eventos esportivos que vêm aí nos próximos 3 meses no município. E ainda temos detalhes também quanto à questão da área de segurança pública. Será que diminuir a idade penal adiantaria? O comandante da Polícia Militar de Porto União dá a sua opinião. Esses e outros assuntos você acompanha agora aqui no Jornal da Manhã. Começando, claro, com a previsão do tempo. Neste momento, tempo nublado, chuvisco ao amanhecer na nossa região, mas não vai passar disso. Não tem previsão de chuva, segundo as informações do CIMEPAR. Quanto à temperatura máxima, hoje poderá chegar já à casa dos 22 graus e a partir de amanhã os termômetros devem subir bastante, chegando a 27 já nesta quarta-feira e a partir de sexta ultrapassando a casa dos 30 graus. Ainda hoje o sol aparece entre muitas nuvens, por isso a temperatura não deve subir tanto, 22 de máxima. Neste momento temos aqui na área central 15 graus de temperatura, um pouco acima do mínimo esperado, que era na casa dos 13 graus. O Rio Iguaçu amanhece com 1,85 m. 7h mais 3 minutos, começou ontem a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Esta campanha é dividida em 2 partes. A primeira é voltada para o público infantil, para as nossas crianças, a partir já do 6º mês de vida. E aí teremos no mês de novembro uma segunda etapa envolvendo o público adulto, com idades entre 20 e 29 anos. Por quê? Porque o Brasil está atravessando um surto da questão voltada ao sarampo. Depois de quase erradicado a doença, há 2 anos atrás, o Brasil hoje vive uma outra história. Principalmente devido às questões voltadas à questão econômica na Venezuela, muitas pessoas vieram doentes de lá para cá e encontrou então uma barreira sanitária deficitária no Brasil. Culpa de quem? Do governo? Nem tanto, porque a vacina tem à disposição a qualquer momento no posto de saúde, mas sim da própria população que não se precaveu, que não acabou procurando um posto de saúde e tomando a vacina, que é a tríplice viral, que protege, além do sarampo, de outras 2 doenças. Bom, a campanha agora nacional está aí para tentar reverter um pouco esse quadro, evitar que novas pessoas sejam contagiadas pela doença ou ainda pior, que vão a óbito, uma doença muito grave que pode matar e principalmente nossas crianças. Por isso que essa primeira etapa da campanha é voltada ao público infantil. Quem fala sobre o tema é o novo secretário de Saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. O problema do sarampo é que o sarampo já estava erradicado do Brasil, de todo o solo brasileiro. Então, nós estávamos... A saúde pública brasileira estava, entre aspas, tranquila, mas como se falou, a prevenção é fundamental, né? As vacinas aí estão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde em todos os recantos do Brasil. E em função de nós termos a divisa seca com a Venezuela, que não teve o cuidado com a saúde pública pelos desmandos que se tem, a porta de entrada se deu por lá. Né, e disseminou-se aí no Brasil, dando esse boom aí explosivo do retorno do sarampo. E nós temos que estar atentos, porque temos por exemplo, a poliomielite. Né, ela não está erradicada em todo o mundo. Né, tem o Afeganistão ainda que tem casos de poliomielite. Amanhã depois nós temos um Brasil livre de poliomielite. Né? Então amanhã depois, se você não vacinar, amanhã depois vem alguém lá do Afeganistão, traz junto o vírus e pode passar e disseminar. Então a vacinação é fundamental. E você falou bem, a negligência humana muitas vezes leva
a fatos acontecerem e que depois, para você fazer a correção, é um desastre, né? Levam-se décadas para você conseguir controlar uma patologia, uma patologia viral que possa ser prevenido pela vacina, e numa bobeirinha você dissemina tudo novamente. Então, vacina é a grande prevenção. As campanhas de vacinas devem ser levadas extremamente a sério por quem? Pelos órgãos públicos? Sem dúvida. Pelas entidades? Sem dúvida. Mas principalmente pela população. Você está protegendo ao seu filho. Você está protegendo a si, ao seu familiar. Então essa é a maior responsabilidade que se pode ter. Então, conclamo a todos sempre. Tem período de vacina, campanhas de vacina, façam vacina. E fora, continue fazendo a vacina. Se você que tem um parente meu que não foi vacinado e tal, pega, leva ele lá e faz a vacina. Ela é de graça no Sistema Único de Saúde. É de graça. Se a pessoa for na rede particular, vai custar caro. Então, o sistema disponibiliza, graciosamente, com profissionais treinados, porque não é assim, aí lá faz a vacina, não. Aquela pessoa que vai estar aplicando, ministrando a vacina, ela teve horas de capacitação, ela teve horas de treinamento para poderem ali estar executando aquele serviço. Isso tem um custo. Isso tem um custo para o sistema. Né? Quanto custa o salário dessa pessoa? Quanto custa as horas de treinamento, as qualificações dela? E quanto custou a aquisição das vacinas? Muitas vezes a aquisição da vacina é o mais barato para o sistema. O mais caro é você manter toda esta rede em todo o território nacional, em todo o Brasil. E diga-se de passagem, o Brasil é um dos países de melhor sistema de vacinação de todo o mundo. Nem a Europa tem uma qualificação, uma rede de vacinação como o Brasil tem. Deve-se muito a isso, no meu entender, a motivação que se teve na década de 80 para eliminarmos a poliomielite. Ali eu acho que foi o grande boom que o Brasil, com o Zé Gotinha, ele se alastrou e formou uma grande... E aquilo ali foi indo, e hoje temos aí uma gama muito grande de vacinas disponibilizadas para a sociedade brasileira a custo zero. Inclusive a do HPV, tanto para meninas como para meninos, né? Que é uma coisa extremamente importante. Então eu acho que o cidadão e a cidadã devem estar conscientes de terem a sua responsabilidade. Então, procure um posto de saúde e vacine-se. É de graça. 7h mais 8 minutos, 7h08, ainda com Uniana Vitória. Conversei com o prefeito Santinho Roveda sobre vários assuntos voltados ao potencial econômico da região. E toquei no assunto com o prefeito sobre o porquê o turismo de Uniana Vitória não decolou da maneira esperada, até porque temos vários atrativos aqui. Poderemos melhorar, sim, a nossa condição turística. Hoje, um dos principais cartões postais do município, né, que é o Morro do Cristo, recebe mais de 20 mil visitantes ao ano. Poderemos melhorar esse número, mas aproveitar esses visitantes que vão visitar o Morro do Cristo para, então, fazer um tour pela cidade. Mas aí ainda barramos numa questão, a infraestrutura. Segundo o prefeito, uma das condições que precisamos melhorar é na hotelaria. Mas para a gente ter também mais um hotel daqui a pouco, grande em União da Vitória, que daí seria outro patamar de hotel, talvez com centro de eventos, com piscina, com uma estrutura maior. Não estou afirmando nada, estou afirmando que eu vou atrás, vou buscar isso. O governo do estado tem possibilidades de nos auxiliar junto com a Tema, que trabalha forte nessa questão, para trazer mais agências especializadas e com possibilidade de explorar mais esse esporte de aventura. Por exemplo, o cara que vem ficar aqui em albergue ou em hotel, ele poder ligar e marcar, amanhã passa a me pegar aqui 8 da manhã, 7 da manhã, e quero fazer um city tour, que nós já temos um city tour, não tínhamos, agora temos, né, muito em função do trabalho intenso da Tema e todos, da Arceli, da Daiane, do pessoal que está dedicado nessa situação. E fazer um city tour, ou fazer um rapel, fazer um rafting. Então,
eu sonho e vejo essa situação em curto prazo mesmo. Isso vai gerar muito emprego, a gente tem que se preparar para isso, estamos nesse caminho, o pessoal tem que saber informar daqui a pouco e ter folder, ter todas as situações em posto de gasolina, em restaurante, em lanchonete, no comércio, tipo, onde fica o hotel tal, onde fica a situação X. A gente tem que saber tudo, todos os detalhes e trabalhar com uma mega empresa, uma grande Porto União da Vitória, porque eu não quero só saber do turismo e dos pontos turísticos de União da Vitória. Eu sei que Porto União tem muita situação legal para ser explorada. E a gente está aqui numa região que o que mais impressiona quem vem de fora, eu acho que é mais curioso, isso que me acendeu a luz, até foi meu irmão Daniel, que mora no Rio, que é o meu parceiro, meu brother mesmo, e me comunico muito com ele. Quem vem de fora fica muito impressionado com a questão de ser duas cidades em uma e com a questão de ser a divisão somente pela linha do trilho, né? A questão de colocar um pé em cada estado, no Paraná, em Santa Catarina, a questão do túnel que a gente tem que passa ali por baixo da Estação União, que é o único do mundo, talvez. Exatamente, possivelmente o único do mundo, é um túnel curtinho, charmoso, né, que a gente tem muito a explorar. A nossa própria estação é linda, fantástica. Lógico, tem que se investir, mas a gente está no caminho de conquistar muita coisa, né, Thiago? 7 horas mais 12 minutos, 7h12. Ainda quero trazer nesse bloco uma importante informação para a cidade de Bituruna, onde Bituruna, a prefeitura, estará apoiando 2 grandes eventos até em meados de fevereiro. Teremos agora um no mês que vem, outro em fevereiro, aí, claro, voltada já à Rota do Vinho. São eventos esportivos que acabam atraindo turistas, né? São esportistas, mas é claro, eles vêm para o município e aproveitam conhecer, então, as belezas que Bituruna tem a oferecer. Sobre esse assunto, conversei com o vice-prefeito, Rodrigo Marcante. Exatamente. Foi lançado juntamente com o nosso prefeito municipal, com a equipe da Corb. Também tivemos o pessoal da equipe de ciclismo MTB Bituruna. Teremos 2 grandes eventos aqui, Thiago. Em novembro agora, teremos uma prova de ciclismo, mountain bike, que é aquela prova aí no interior, passando pelos morros que nós temos em nossa cidade. E também em fevereiro teremos aí a prova de corrida, a Rota do Vinho. Essa prova aí já tem aproximadamente 1.000 atletas que já têm passaporte marcado em nossa cidade, que vem a Bituruna correr. Inclusive o padrinho dessa prova é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é uma grande pessoa que todo ano aí está em Bituruna incentivando o nosso esporte. Então é dessa forma que nós estamos trabalhando. Eu sempre fui um amante do esporte, sempre gostei do esporte, vocês sabem muito bem disso, e para nós é uma honra enorme estar promovendo aí esse tipo de evento em nossa cidade. E já depois do intervalo temos informações para Porto Vitória, General Carneiro e ainda Matos Costa. Jovem Pan. 7 horas 17 minutos, de volta com o Jornal da Manhã. Hoje eu destaco a cidade de Porto Vitória sobre ainda o último domingo, as eleições que tivemos a nível de Brasil para a escolha dos representantes dos conselhos tutelares. Bom, em Porto Vitória o prefeito Curti fala sobre esse processo democrático que ocorreu e traz os nomes então dos eleitos pela população. Tivemos aqui no nosso município, Porto Vitória, as eleições aí para a escolha dos conselheiros tutelares, né? E sim, dá para dizer com bastante satisfação, né, de que a comissão organizadora teve um bom êxito, né, nessa realização pelos próprios números, né? Tivemos aí mais de 900 pessoas participando, exatamente 959 pessoas foram as urnas participar aí da escolha dos conselheiros, né? Tivemos aí 19 pessoas votadas, né? E tivemos os 5 conselheiros já eleitos, ficando aí em ordem de votação, né? O seu João Almir Pereira dos Santos, com 193 votos, também a senhora Cleomar de Fátima Vazem, com 83 votos, a senhora Noeli Terezinha Soroca, com 68,
a senhora Marivone Tonksic, com 66, e a senhora Sônia de Fátima Nogara Chaitz, com 61. Então esses foram os 5 que ficaram eleitos, né? E ainda tivemos aí mais os suplentes, né? Então, nominando só os próximos 5 suplentes, né? Levando em consideração que todos os que participaram são suplentes, à medida da necessidade pode ser chamados, né? Mas os próximos 5 suplentes seriam a Elenir Terezinha Greff, a Rose Borer, a Edna Elisângela Moore e a Kelly Juliana Daneluk, né? Além das outras que também são suplentes. Então, gostaria de parabenizar ao Conselho do Direito das Crianças e do Adolescente de Porto Vitória pela organização, que foi muito bacana, as pessoas que trabalharam não só na organização, mas também no próprio domingo, aí, da partir das 7h30 da manhã, se estendendo ao final da tarde de domingo, passando das 18 horas, pela quantidade de eleitores, porque era apenas uma urna, então houve fila o dia todo, né? As pessoas, graças a Deus, todas pacienciosas, ansiosas para participar do pleito. Foi uma coisa muito bacana. E de Porto Vitória, vamos com informações para a cidade de General Carneiro, mas que serve de exemplo para a grande maioria dos pequenos municípios. Hoje são mais de 5 mil municípios e pelo menos 70% desses municípios encontram dificuldades sérias na questão de administração. O porquê? Porque a receita não cresce, mas por outro lado, as despesas essas aumentam cada vez mais. O prefeito Luiz Otávio falou de como é gerir um município nessa condição. Essa é uma situação que precisa ser revista, na minha opinião, urgentemente. Existiu um movimento na metade do ano para tentar prorrogar o mandato dos prefeitos, fazer a unificação das eleições, enfim, e não prosperou. É um ano difícil, atípico, né? Tem reformas para serem votadas e acho que isso acabou ficando em segundo plano. Mas eu vejo isso como uma situação urgente, porque nós vamos ver repetidamente isso aí se perpetuar nessa história e pouco ou muito os municípios poderão fazer. Exemplo, ano que vem nós temos eleições novamente, eleições municipais, certo? Que demandam toda uma série de restrições que acabam impedindo você muitas vezes de administrar, mas de buscar os projetos que você pretende para o seu município. Então acho que isso é urgente, porque não pode. Aí o ano que vem, esse ano o governo, tanto estadual quanto federal, diz, estou trabalhando com o orçamento do ano do governo passado, não tem dinheiro em caixa, não sei o quê. Passou um ano e agora já começa uma questão de prazo. Liberar recursos para você ter que correr atrás para poder agilizar, fazer processo de licitação e contratação. Então tudo realmente é bastante complicado. E esse ano, especificamente para os municípios, eu falo por General Carneiro, foi extremamente difícil. Nós não tivemos ainda aporte de recurso de lado nenhum, a não ser aqueles de programas, eventualmente alguma coisa que estava pendente, né? Então fica difícil. E para o município de General Carneiro, que depende, eu diria para ti, que quase que exclusivamente dessa parceria com os parlamentares, com o governo do Estado Federal, para que faça investimentos, torna-se realmente bastante difícil. Mas a gente não pode perder fé, nós temos que acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas realmente vão acontecer, porque não é para mim, não é para você, não é para o povo de General Carneiro, no caso aqui, que nós estamos trabalhando. Agora são 7 horas mais 23 minutos e de imediato vamos manter contato com a capital Curitiba. Gustavo Vaz, muito bom dia para você. Quais são os principais assuntos dessa terça-feira? Muito bom dia para você também, Thiago. Ótimo dia a todos que sintonizam a rádio no Jovem Pan de União da Vitória. Curitiba tem neste momento temperatura de 15 graus. Hoje a expectativa é que a máxima chegue a 21, o céu é encoberto e a expectativa para o decorrer do dia é de nebulosidade variável, ou seja, alternando momentos de sol entre nuvens e momentos de céu completamente encoberto. As matrículas para o ano que vem nas escolas estaduais do Paraná podem ser feitas pela internet. A ferramenta está disponível para a rematrícula e também para jovens que entram no 6º ano do ensino fundamental ou na primeira série do ensino médio. As matrículas online começam no dia 21,
terminam no dia 1º do mês que vem e são opcionais. Quem preferir pode ir diretamente na escola ainda assim. Pela internet, o interessado deve acessar a área do aluno no www.educação.pr.gov.br. Repetindo, educação.pr.gov.br, mesma ferramenta que já pode ser usada para a consulta do boletim escolar e para pedir o histórico do estudante. 7h23, a Secretaria da Saúde vai formatar uma política estadual de atenção à saúde da mulher. A iniciativa foi determinada pelo governador Ratinho Júnior e formalizada na semana passada. A política deve buscar a consolidação dos avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e também no combate à violência doméstica e sexual. Destaques ao vivo daqui de Curitiba, nesta terça-feira, na programação da Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Um forte abraço a todos e até a próxima. 7h28. Educação em destaque. União da Vitória, o secretário da pasta, Ricardo Brunhago, fala das obras que já aconteceram, outras que ainda estão em andamento nas escolas do município e também alerta aí para os últimos dias do prazo para inscrição do PSS, um processo seletivo simplificado que visa a contratação então de profissionais para a área da educação do município. Fora isso, importante destacarmos, obviamente nós gostaríamos de hoje atender a totalidade dos nossos alunos. E para isso, que estamos trabalhando fortemente com a ampliação do CEMEI do Bom Jesus, com a ampliação do CEMEI do Lagoa Dourada, com a ampliação do CEMEI da Etconte, dentre outros remanejamentos e outras vagas em outros locais que serão abertas já para o ano que vem. E até por isso a gente está com o PSS aberto. A gente chama aí todos os professores licenciados que possuem magistério, ou os professores de pedagogia, a se inscreverem nesse processo seletivo. Afinal de contas, nós precisaremos desses profissionais para estarem trabalhando aí já no próximo ano. Nesse sentido, convém aqui destacarmos também esse processo. Quem vai avaliar quem mais precisa é uma equipe avaliativa, não é nem da Secretaria de Educação, é uma equipe formada por um psicólogo, um assistente social, um diretor de escola e um membro da Secretaria de Educação. Então é uma equipe multidisciplinar de vários setores aí da comunidade que estará avaliando realmente a necessidade de cada família em ter o seu filho dentro do CEMEI desde os primeiros anos de idade. Segurança Pública em destaque. Muitas ocorrências policiais, a polícia muitas vezes acaba encontrando menores envolvidos. E aí entra na discussão que está, inclusive, já pairando lá no Congresso Nacional. Diminuir a idade penal. Eis a questão. Resolve? Não resolve? Vamos ouvir, então, da boca da própria PM, ela que está ali na linha de frente no atendimento às ocorrências. Sobre esse assunto, conversei com o comandante da Polícia Militar de Porto União, Capitão Gali. A pura e simples diminuição da idade penal pode ajudar, mas vai ajudar pouco. Por quê? Diminuímos a maioridade penal para 16 anos, sendo que por experiência policial a gente verifica que as crianças e adolescentes eles estão delinquindo cada vez mais jovens. Então se a gente diminuir para 16, daqui a pouco a gente vai estar discutindo a diminuição para 14. E não é essa a solução. A solução são programas preventivos, a gente estruturar a família, estruturar a religião, estruturar o sistema de lazer, o sistema de saneamento básico, moradia, todos aqueles direitos fundamentais que em tese, estão garantidos pela Constituição da República Federativa de 1988. Mas com base na idade, o que poderia resolver a nossa situação seria uma banca multidisciplinar. É uma situação que ela já existe em alguns países de primeiro mundo, que é uma banca formada por profissionais de diversas áreas, que eles estudam caso a caso. Não se existe um limite de idade mínima, seja ele 12, 14, 13. É essa banca multidisciplinar que vai determinar se aquele jovem, se aquela criança ou adolescente
ela tem a capacidade de discernimento para estar praticando aquele delito que ela praticou e se por isso vai ser punida. Por exemplo, existem jovens de 14 anos que têm mais discernimento do que estão fazendo do que jovens de 18, né? Isso depende de uma série de fatores de convivência no meio em que vivem e vários outros. E essa banca poderia estudar caso a caso e determinar ao Poder Judiciário como se dará a persecução. Se de um indivíduo que não tem a capacidade de entender o que está fazendo, ou se de um jovem que tem o discernimento para ser punido criminalmente, né? Essa seria a melhor forma de agirmos. 7h33 e a partir desse momento você continua acompanhando as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente terça-feira. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.